Irmãos e irmãs, como Jesus morreu e ressuscitou, Deus ressuscitará os que nele morreram. Nesta esperança, brotada da palavra de Deus, nós nos reunimos no dia de hoje para suplicar a Deus pelos nossos irmãos e irmãs falecidos. Pediremos ao Senhor por seu descanso eterno, sufragaremos seus pecados e renderemos graças ao Pai pela vida de cada um. Também por nós pediremos para que o Senhor, que nos chamou à vida, nos acompanhe em nosso caminho rumo à casa do Pai. Pelos prados e campinas pelejantes eu vou, Senhor, que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças, o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia para todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs,
a essa celebração de hoje, desse dia de finados. Bom dia também para aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, estão rezando conosco do seu lar, da sua casa. Nós rendemos louvor a Deus pela sua bondade e pedimos, que Ele tenha misericórdia desses nossos irmãos que já cumpriram a sua missão aqui nessa terra. A igreja peregrina desse mundo reza hoje pela igreja purgante. Nós queremos lembrar esses últimos dias, nesse ano de 2020, a Síria, Beirute, a guerra em tantos países, tantos mortos pela guerra. Trazemos presente a saudade dos nossos entes queridos, que rezamos por eles. Rezamos também por todos aqueles irmãos e irmãs que morreram, às vezes, em condição de violência, de sofrimento, e que não tem quem reze por eles. Também pedimos a paz no mundo inteiro nesse dia de hoje, que cresça em nós essa certeza da vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, supliquemos o perdão para os nossos pecados, que a infinita misericórdia de Deus possa perdoar as nossas culpas. Cantemos. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Jó. Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne,
verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei. O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu tempo. O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. É vossa face que eu procuro, não afasteis em vossa ira o vosso servo. Sois vós o meu auxílio. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e também por um homem é que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícia. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda.
A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas quando ele disser, tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Não morrerá para sempre quem crê em mim, seu Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, somos todos como nuvem passageira, que se forma de manhã no alto do céu, mas de tarde já passou. Assim é a nossa vida, tão breve, um instante, um respiro. E nós, pela fé como Jó, hoje, somos chamados a inscrever na rocha firme do coração, em cada célula do nosso ser, esta fé que nos conduz para a salvação. Eu sei que o meu Redentor
está vivo. Essa é a certeza que funda a nossa fé. Quem mergulha em Jesus ao longo da sua vida, da sua existência nesse mundo, da sua caminhada, quem dia a dia penetra esse mistério até a sua raiz mais profunda e faz da sua vida essa experiência de conhecimento do verdadeiro Deus, também encontrará na eternidade o seu caminho, porque Jesus não será um estranho para nós. Mas como a gente lembrou ontem, né, que os santos são os amigos de Deus, Jesus será o nosso conhecido e nos conhecerá profundamente, porque realmente vivemos essa dimensão do discipulado, do aprendizado, do ministério, do serviço, da comunhão de vida. Hoje, a nossa missa de finados é um louvor a Deus. A gente às vezes sente tristeza. Nossa tristeza vem do medo. Quem tem medo é aquele que ainda não escreveu profundamente no seu coração essa certeza da ressurreição de Cristo. As pessoas nem gostam de falar da morte, tamanho medo elas têm do morrer. Mas a morte é uma etapa da vida e nós todos passaremos por ela. Na verdade, né, é a única certeza que nós temos. Portanto, em Cristo que venceu a morte, nós transformamos esse medo numa saudade salutar, porque quem ama tem saudade. Nós sentimos saudade daqueles que passaram por essa vida como um exemplo para todos nós, aqueles talvez que nos transmitiram a herança da fé, aqueles que nos precederam no caminho rumo a Deus e que trouxeram a experiência desta igreja para que ela estivesse viva aqui e agora, graças ao seu trabalho, à doação da sua vida, ao seu compromisso com Cristo. São os operários da primeira hora. E esse costume antigo na igreja, desde o século II, já se rezava sobre o túmulo dos mártires, pedindo a intercessão dos mártires. É bom a gente corrigir algumas coisas, né? O povo tem umas manias estranhas, às vezes de rezar por 13 almas benditas, ou sei lá, quem são essas 13 almas benditas? Isso não existe, né? Na verdade, nós, igreja militante, rezamos pelas almas do purgatório. No purgatório existe aquela porta aberta onde se pode ver o céu. Mas a própria alma que vive a experiência da purificação no purgatório, olha para si mesma e percebe a poeira dos seus pecados e ela não se sente digna ainda de ir até Deus. Então, sufragar, que é a nossa oração de hoje, né? Uma oração de sufrágio, é na verdade pedir a misericórdia de Deus pelos pecados daqueles nossos irmãos e irmãs que já terminaram a sua caminhada aqui na terra e que talvez estejam passando ainda alguma purificação no purgatório antes de adentrarem o paraíso e estarem plenamente na presença de Deus. Esse é o sufrágio. Mas em momento algum nós rezamos pedindo a intercessão das almas por nós. Nós pedimos a intercessão dos santos e das santas de Deus para que junto com essa igreja militante, rezando a Deus, a gente possa, suplicando com fé, todos juntos, receber as graças que precisamos. Mas então somos nós hoje que nos dirigimos ao Pai, com essa profunda confiança no amor do Pai, que quer salvar a todos. E esse amor do Pai, então, né, derrama a sua misericórdia também sobre aqueles que estão nesse momento na igreja padecente. Então esse é o nosso exercício de amor nesse dia de finados. Para nós, né, ter essa fé viva como Jó, esta fé que faz viver, essa fé que tira de nós toda a preocupação, essa fé que coloca a gente
nessa dimensão profunda de confiança nos planos de Deus e no seu amor. Mas hoje, então, a gente celebra a vida. E que vida nós celebramos? Celebramos a vida eterna. A certeza de que nós estamos a caminho da vida eterna. E que os nossos irmãos também, que já nos precederam na experiência da morte, estão a caminho da vida eterna. E por que nós podemos celebrar isso, né? Então Jó vai bradar: sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Cristo está vivo, que ressuscitou, que vive no meio de nós. E esse Deus, então, né? Ele que é amor, Deus presente na igreja triunfante, Deus presente na igreja militante, Deus presente trabalhando pela salvação também na igreja purgante. Então, para Deus, né? Não existe barreira, onde o amor dele vai nos resgatar, levar até nós essa graça da salvação e do seu amor sem fim. Então a nossa oração, né, é esse momento de união profunda com Deus, para entender realmente aquilo que significa as palavras de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós então nos colocamos nesta estrada da fé. Celebrar hoje, né, esta memória dos defuntos é ganhar a graça dessa fé madura, dessa fé consistente, dessa fé que faz viver e um dia também nos fará viver na vida eterna. O defunto é aquele que experimentou ou aquele que realizou, aquele que terminou, o que concluiu. Esse é o defunto. O que o defunto experimentou? Ele experimentou o amor de Jesus nesta vida. Este é o defunto. Agora ele experimenta o amor de Deus na eternidade. O que ele terminou? A obra que era confiada a ele, né? Viveu o ministério do amor de Cristo na sua vida. É isso que ele experimentou. E agora na eternidade, né? Como Paulo vai dizer, resta para ele os louros dessa coroa da vitória que será concedida pelo justo juiz. Esta é a nossa fé. Então, se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. É a força da palavra que diz hoje para nós: vamos confiar em Deus. Nós não só somos como nuvem passageira que passa no céu, mas nós somos todos como um rio. Para onde que o rio segue? Para o mar. Para onde que nós estamos indo? Para Deus. Então o curso do rio da nossa vida vai conduzindo a nossa história rumo a Deus e para a salvação, como ele também realizou isso na vida desses nossos irmãos, né, que já não estão mais aqui nessa igreja militante, nessa dimensão terrena. Então a nossa fé hoje vem revelar para nós, né, esse olhar de ternura naquele gesto de Jesus que dá a vida lá na cruz pela salvação de todos nós. Mas quando Jesus livremente entrega a sua vida pela nossa salvação, depois ele vence aquele que é o último inimigo, que é a morte, e se levanta da morte, vencendo a morte. Ele ressuscita para dizer: eu sou o primeiro, eu sou o primeiro, e isso eu vou realizar por todos vocês. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou para lá e vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, voltarei e vos levarei comigo. Então, né, Deus sabe o tempo da morte de cada um de nós. Mas é uma grande responsabilidade para nós não antecipar essa hora. Isso não é ter medo, né? Deus quer que a gente tenha vida nesse mundo e vida em plenitude. Se eu vivo uma vida desregrada, se eu vivo uma vida que constantemente eu exponho a minha própria vida ao perigo, se eu vivo, né, determinadas realidades que vão destruindo o meu ser, pode ser que eu mesmo antecipe essa hora, embora Deus saiba a hora da gente morrer. Então até por isso também eu posso ir para o purgatório para completar aquilo que faltou na obra da minha vida. Então a gente hoje, né, olhando para Deus, nós primeiro sentimos esse desejo profundo de gratidão. Gratidão pela memória
de todos aqueles que antes de nós passaram por esse mundo, construindo a história e que nos deixaram como legado essa igreja viva da qual nós somos parte nesse momento. Depois, nós nos consolamos em Deus pela nossa saudade, porque o amor, fincou raízes profundas no coração de cada um de nós. E Deus, que sempre se revelou em todos que passaram pela nossa vida, no coração humano, esse sentimento de saudade por aqueles que nos amaram e que a gente pôde amar e que agora, nos amam da eternidade e nós os amamos daqui para a eternidade. Mas a gente já não tem mais essa comunhão física com esses irmãos. É um até breve, que em breve nós estaremos juntos, porque nossa vida também passa tão rápido. E a gente celebra a nossa feliz esperança. Uma esperança invencível de saber que Deus está construindo e dirigindo o destino e a história de cada um de nós. E Deus, apontando a direção, está nos mostrando o caminho da salvação. E que nós, livremente, somos convidados a entrar nesse caminho da salvação para que a gente não se perca na nossa jornada, no nosso caminho. Essa feliz esperança, de também nós fazer essa experiência desse mergulho perfeito na realidade da vida de Deus, que aqui nesse mundo, quando a gente faz isso, já experimentamos um pouco da realidade dessa eternidade. Nós hoje, então, ao celebrar os defuntos, nós celebramos a beleza do paraíso que nos espera. Esperamos em Deus esta beleza de conhecê-lo, de tirar o véu, de poder enxergar Deus face a face, de contemplá-lo na sua santa presença, de poder adorá-lo eternamente. E o nosso coração, essa explosão da alegria perfeita de estar na presença de Deus. Meus irmãos, então, Cristo é a luz que conduz todos nós nesse mundo. No sábado santo, celebração pascal, e essa celebração tem essa dimensão pascal. Ao acender nossas velas no círio pascal, a gente diz: a luz do Rei Eterno venceu as trevas do mundo. A luz de Jesus vence as trevas do pecado, de toda a maldade que existe nesse mundo. Cristo libertou-nos da escravidão, do pecado e da corrupção do mundo, e nos consagrou ao amor do Pai, e nos uniu na comunhão de todos os santos e santas. Essa mesma luz, esse mesmo Cristo, como a gente acende aquelas velas no sábado santo, estará diante de nós. Essa luz é Jesus mesmo. É Jesus a luz que vai iluminar, que vai conduzir na eternidade, É claro que esse nosso corpo mortal será desfeito. Nós viemos do pó e a pó nós voltaremos. Entretanto, nós vamos ganhar esse corpo glorioso, E lá, como está no Apocalipse, não terá mais dor, não vai ter sofrimento, não tem cruz, não haverá imperfeição, mas a perfeição desse Deus que nos resgata para a vida. Então essa luz brilhará para sempre. Nós já somos consagrados e recebemos esse dom de morrer para o pecado no dia do nosso batismo e de nascer para essa dimensão nova dos filhos de Deus, como está na segunda leitura de hoje, Nós somos, na graça do Filho, filhos nele. Então, essa graça supera todo o mal, todo o pecado. E Jesus introduzindo a gente nessa dimensão nova, o Evangelho vai completar: nenhum daqueles que o Pai me confiou e virão a mim, eu os afastarei. Mas constantemente eu tenho trabalhado pela salvação de todos. Então, será que nós estamos trabalhando também pela nossa própria salvação? E dia a dia nós cremos, fortemente nesse mistério da ressurreição de Cristo, que funda a nossa fé e vai conduzindo agora a nossa história. E um dia também a gente sentir plenamente esse paraíso em nós. Que Jesus hoje possa nos arrancar das trevas realmente dos nossos pecados. E que a gente possa rezar pela humanidade inteira, por todos aqueles que já estão diante de Deus ou na igreja purgante, que eles tenham a paz eterna. Nossa prece hoje, a Trindade, é essa: dá o descanso àqueles que espiam
E lá, expiando seus pecados, a luz de Cristo espera. Dá, Senhor, paz aos que anseiam pelo teu infinito amor. Descansem em paz, na paz do porto seguro que é Cristo, na paz da meta alcançada, a missão cumprida a serviço do reino de Deus. Na tua paz, Senhor, que eles vivam no teu amor. Aqueles que amastes, aqueles que amaram, não esqueças o bem que eles fizeram nesse mundo a serviço do vosso reino, o bem que fizeram também aos seus irmãos. Senhor, esquece todo o mal que praticaram e risca do teu livro esta maldade. Aos que passaram pela dor, àqueles que parecem ter sido imolados por um iníquo destino, revela com o teu rosto os segredos da tua imensa misericórdia e da tua justiça, os mistérios imensos do teu amor. Concede-nos, Senhor, aquela vida interior que permite comunicar com o mundo invisível em que se encontram esses nossos defuntos. Comunicar essa oração que hoje nós fazemos para que Deus possa socorrê-los com a sua misericórdia sem fim. E nós, lembremos de Cristo, alfa e ômega, princípio e fim. Nos conduz para essa experiência que nos diz o Apocalipse. Lá não haverá mais dor, nem choro, nem tristeza, porque passou o que havia antes, E as coisas serão todas novas em Cristo. E esses irmãos alcancem por essa misericórdia, essa graça. Então hoje, louvemos a Deus, Por todos os nossos antepassados, por todos aqueles que morreram. Peçamos por todos aqueles que estão precisando de oração e também essa confiança profunda no amor de Deus que resgata todos para a salvação. Que a gente também, pedindo a Deus, tenha uma vida santa. O mais importante é isso, que nós tenhamos uma vida santa, uma vida exemplar, uma vida de verdadeiros discípulos de Cristo. Que a gente permita realmente que Jesus nos ame com plenitude, com totalidade, para um dia também nós podermos participar dessa vida feliz na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a nossa comunidade em oração se dirige a Cristo que ressuscitou dos mortos e nos deu a firme esperança da salvação. Imploremos nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs falecidos. A nossa oração será: dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Todos. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Aos que passaram por grandes provações. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Aos que serviram a Igreja com seus dons e carismas. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Aos que se entregaram ao serviço discreto do amor. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Aos que tiveram a graça da consagração religiosa. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Aos que foram ministros e dispensadores dos sacramentos. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Aos que nos ajudaram a construir esta comunidade. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Aos que foram vítimas da violência. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Aos nossos familiares, amigos e benfeitores. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Tudo isso, ó Pai, nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Hóstias e preces de louvor, nós vos apresentamos, Senhor. Hóstias e preces de louvor, nós vos apresentamos, Senhor. Senhor Jesus Cristo, Rei da glória, livrai as almas de todos os fiéis defuntos, dos laços da morte e desse lago profundo. Hóstias e preces de louvor,
apresentamos, Senhor, hóstias e preces de louvor. Nós os apresentamos, Senhor. Recebei-as pelas almas que hoje comemoramos. Fazei-as passar, Senhor, da morte para a vida, que outrora prometestes a Abraão e a sua posteridade. Hóstias e preces de louvor, nós vos apresentamos, Senhor. Hóstias e preces de louvor, nós vos apresentamos, Senhor. Hóstias e preces de louvor, nós vos apresentamos, Senhor. Hóstias e preces de louvor, nós vos apresentamos, Senhor. Senhor Jesus Cristo, Rei da glória, livrai as almas de todos os fiéis defuntos dos laços da morte e desse lago profundo. Hóstias e preces de louvor, nós vos apresentamos, Senhor. Hóstias e preces de louvor, nós vos apresentamos, Senhor. Hóstias e preces de louvor, nós vos apresentamos, Senhor. Hóstias e preces de louvor, nós vos apresentamos, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas por nossos irmãos e irmãs que partiram, para que sejam introduzidos na glória com Cristo, que une os mortos e os vivos no mistério do seu amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, bendito, bendito, bendito aquele que vem, em nome, em nome, em nome do Senhor.
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Roberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram dessa vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora das Dores, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos,
e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém. A vida para nós é Páscoa, sempre passagem da morte para a vida. Nós hoje, então, pedimos o sufrágio por esses nossos irmãos, para que também estejam na presença de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A todos vocês aqui presentes, meus irmãos, minhas irmãs, o corpo de Cristo. Amém. E a você que está no seu lar, faça a sua comunhão espiritual nesse momento. Una o seu coração ao de Jesus, na sua santa presença. Deixe Jesus entrar no seu coração e levar todo o amor que Ele trouxe do céu. Eu
Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e essa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de
de Deus e vai segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e Oremos. Fazei, ó Pai, que os vossos filhos e filhas, pelos quais celebramos este sacramento pascal, cheguem à luz e à paz da vossa casa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Para aqueles que vão lucrar a indulgência para os seus entes queridos, ou para algum irmão defunto que você queira lucrar essa indulgência. Lembrando que normalmente essa indulgência é do 1º de novembro até o dia 8, mas esse mês o Papa estendeu pelo mês inteiro. A confissão sacramental, desde que você não cometa nenhum pecado mortal, basta ser uma. Então você vai fazer a sua confissão sacramental. Depois, a participação na missa. Aí é importante que cada dia que você for no cemitério, porque cada dia você só pode rezar por uma pessoa, para lucrar a indulgência para um. Então, se você hoje já confessou e agora comungou, você vai no cemitério rezar por essa pessoa que você gostaria. Se você voltar amanhã, você comunga novamente e depois você vai lá rezar por aquele defunto. Cada dia um, tá bom? Não precisa ser o cemitério onde a pessoa está enterrada. Pode ser qualquer cemitério. E rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa, tá bom? Para todos poderem participar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles a vossa luz. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles a vossa luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. o Deus de toda consolação, vos dê a sua bênção. Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Deus nos conceda o perdão dos pecados e a todos os que morreram a paz e a luz eterna. Amém. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.
estarei na santa glória um dia, ao lado de Maria, no céu.